Eu já vi que tem gente nova, parece que toda quarta tem gente nova, né? Isso é bom. Então sejam bem-vindos, meu nome é Iron. Hoje a gente trata sobre o Evangelho. Então na última quarta do mês temos o Pica-Fogo, que é um palestrante que nós trazemos, geralmente de fora, e vocês ficam abertos a fazer perguntas de qualquer tipo, de qualquer teor, para que essa pessoa possa tirar esclarecimentos. Hoje é o Evangelho, então a gente geralmente sorteia o tema uma semana ou 2 semanas antes, para que aconteça nas outras quartas-feiras. Só que também no final sempre há um espaço para perguntas. Não garanto respondê-las, mas sempre existe, certo? Então sejam bem-vindos, não só as pessoas novatas, mas a todos que estão aqui presentes. Bom, o Evangelho diz: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os seus justos e injustos. E continua: porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? E se não saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis isso de especial? Nessas duas perguntas ele diz: o que é que tem de especial você amar as pessoas que você ama, que você conhece, e cumprimentar e saudar as pessoas que você ama, que você conhece? Se as pessoas gentis, ali ele pergunta, já não fazem isso gentil, então se as pessoas gentis já fazem isso, o que é que de especial tem? Agora a gente começa o Evangelho começa o texto dizendo: amai os vossos inimigos. Olha o quão forte, o quão pesado é essa frase. Mas a gente sempre diz: amai ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Também são os nossos inimigos. Por quê? Porque são os nossos irmãos perante a quem? Perante Deus, certo? Agora, o que é que faz, o que é que transforma uma pessoa dessa em nosso inimigo? Então o texto, a gente tem que reportar, costumamos dizer aqui sempre que o Evangelho não é uma visão externa sobre aquilo do que nos aflige, e sim uma visão interna daquilo que nos incomoda. Então geralmente, quem é os nossos inimigos? Começamos por quem? Por nós mesmos. Eu posso ser inimigo de mim mesmo, então eu vou me odiar? Eu tenho que me amar para poder amar ao próximo, certo? Mas a questão o que significa amor, a palavra amor, ela é muito abrangente, ela é muito forte, certo? E ele continua: eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita, não entrarás no reino dos céus. Mateus, capítulo 20. Então, o que é que acontece? Nós precisamos analisar sempre o Evangelho nunca para fora, e sim para dentro. Começando o processo de mudança de exteriorização internamente, para que a gente possa exteriorizar e colocar isso em prática. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é que tereis? Pois os pecadores também amam as pessoas que o amam. Então ele nos compara aos nossos inimigos. Ou seja, se eu sou um inimigo de mim mesmo, eu amo as pessoas que me amam. Consequentemente, se existe algum inimigo próximo a mim, ele ama as pessoas que os amam. Então, se eu amar somente as pessoas com quem eu me dou bem, somente as pessoas com quem eu conheço, somente as pessoas que têm algum tipo de carinho por mim, qual mérito eu tenho nisso? Qual o mérito que nós temos nisso? E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é que vos tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. Ou seja, nós só vamos fazer bem àquelas pessoas que nos fazem o bem.
Isso todo mundo já faz. Inclusive, os nossos inimigos, para com as pessoas que eles querem bem e que os querem bem também. Porque todo mundo gosta de todo mundo em alguma esfera, em algum momento. As pessoas não são isoladas. As pessoas elas nascem num contexto, em uma sociedade, em um ambiente familiar. Se for abandonado em um orfanato, ele está lá. Se for abandonado também por idoso, ele também está lá. Então existe um contexto familiar. Então sempre há pessoas que naquele contexto gostam das pessoas, delas, ou gostam de nós, ou gostam dos outros, e assim por diante. E se emprestarem somente aqueles somente aqueles de quem espera receber, que merecimento é que vos tereis? Ou seja, a palavra emprestar não significa emprestar dinheiro, e sim emprestar o quê? Carinho, afetividade, amor, atenção, solidariedade, benevolência. Então, se eu fizer isso somente para aqueles que eu espero receber algo em troca, qual é o mérito que teremos nisso? Se nós fizermos isso somente com uma atitude de que eu preciso receber um retorno, aí caímos também mais uma vez no Evangelho. O que nossa mão direita faz, a nossa mão esquerda não precisa saber. Então, qual o mérito disso? Se eu faço isso para que eu tenha holofotes em cima de mim, em cima da gente, e aí? Tem algum mérito? Talvez naquele momento para você sim, mas é passageiro. E posteriormente, como é que vai ficar? Porque nós temos um dilema muito grande depois que desencarnamos. O problema da nossa consciência. Porque é na consciência que estão os nossos maiores medos, nossos maiores receios, nossas maiores dificuldades, os nossos monstros. É lá, depois que nós nos encontramos, é que nós vamos fazer o julgamento conosco sobre aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, é aí que nós retiramos e aprendemos a lição da vida, a lição da existência. Então, se eu faço algo sempre querendo um retorno, um obrigado que seja, se eu ajudo uma pessoa a atravessar a rua porque ela tem dificuldade, é cega, é cadeirante, está de cadeira de roda, cadeirante é idoso, não importa. Se eu chegar do outro lado e a pessoa me der um obrigado, eu disse, não deu nenhum obrigado, antes eu não tivesse feito aquela atitude, porque de fato, internamente, ela não me agregou em nada. Só ajudou uma pessoa a atravessar, mas internamente ela não me agregou em nada, porque eu fiz na intenção de ter um obrigado. Agora, se eu faço na intenção de realmente ajudar aquela pessoa, pronto, as suas milhas estão começando a contar, viu? Da caverninha, pronto, já está começando a contar. Amai, pois, os vossos inimigos, façam bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muita recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como o vosso Pai é misericordioso. Nós temos, tem um texto que é assim, nós agimos da forma que pensamos, que gostaríamos, aliás, que fôssemos, mas reagimos de fato como somos. Então, quando nós agimos, nós pensamos, calculamos, somos frios e aí agimos, certo? Isso não tira o seu mérito, mas se você pensa, calcula, age, você está fácil, você tem um tempo, um período, um contexto para poder se habituar. Agora, quando você reage, aquela geralmente é a sua verdadeira essência. E aí nessa reação é que a gente pensa, poxa, o que foi que eu fiz? Então, nós agimos como se fôssemos Jesus, mas dificilmente reagimos como ele realmente reagiria. Onde você daria a face esquerda para alguém que bateria na face direita. E aí ele fala, se o amor do próximo é o espírito da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime,
Foi o que eu disse aqui logo no início. Então, assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente pratica o amor ao próximo, ou seja, o nosso inimigo, que é o nosso irmão, esse amor, esse ato de benevolência, ele está dentro da sublime aplicação da caridade. Aqui na Gênesis, nas palavras de Allan Kardec, diz que a humanidade tem realizado até o presente momento incontáveis progressos. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. O de fazer entre si reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure um bem-estar moral. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que o homem precisa ou necessita, mas de elevar os sentimentos. Para isso faz preciso destruir tudo que superexcite o egoísmo e o orgulho, porque é dentro dele que está a ferramenta da não evolução moral. Aí a gente ainda volta naquele assunto, tá, tudo bem, a gente pode amar ao próximo, a gente vai fazer o bem ao próximo, mas se eu sou um pai de família, uma mãe de família e vejo meu filho sendo morto, qual é a minha reação? Geralmente é de querer matar a pessoa que fez isso com o nosso familiar. E a gente pode condenar? Não. Mas onde o Evangelho trata justamente das pequenas nuances na semente plantada. É simplesmente um orvalho dentro do mar de pessoas, no mar de sentimentos e de emoções, onde uma pessoa pode colher justamente essa gota, esse orvalho, e fazer dela a mudança da sua vida. Então, quando ele trata da palavra amar, nós teremos que entender que ele trata exatamente de uma palavra que aqui na frente ele fala, ele explica melhor, que na nossa linguagem humana não tem como retratar. Mas nós temos sempre que nos melhorar, ou seja, nós temos que ter uma virtude. E o amar não seria passar a mão na cabeça daquele próximo, abraçar, levar para casa e ficar com ele. Não, existe uma forma diferente. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é não participar e não estar dentro da mesma vibração que aquela pessoa se encontra quando fez aquele ato, seja ele hediondo ou não. Por isso que foi dito, nós agimos como se fôssemos Jesus, mas de fato reagimos como nós somos, porque existe uma essência dentro da gente, ainda animalesca, apesar de sermos centelha divina, ou seja, sermos Deus e filhos de Deus, portanto somos irmãos perante a Deus, nós ainda somos seres perfeitos, e por que não dizer imperfeitos também, na nossa forma de agir e de pensar. E aqui é onde ele diz, a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos. A razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos, ou seja, segundo cada situação que nos encontre, de um pai que perdeu um filho, de uma mãe que perdeu uma filha, um parente, um conhecido, assim por diante. Então, cada caso vai ser estudado, mas necessariamente nada disso a gente pode simplesmente julgar, e como dizia Chico Chico de Francisco, ele diz, um crime coletivo um crime individual não justifica um crime coletivo. Então, a pessoa cometeu um assassinato, a sociedade, aquela comunidade deseja lincha aquela pessoa e mata aquela pessoa. Ou então aquela pessoa vai parar a prisão perpétua para o corredor da morte. Um crime individual não é justificado pelo crime coletivo. Então nós fizemos o bem, justiça com as próprias mãos. E quem te deu esse poder? Ele é uma centelha divina também. Então nós devemos deixá-los com as leis terrenas, consequentemente, ele também será punido com as leis de Deus, a lei de ação e reação, mas no momento certo.
Se acreditamos em vida após a morte, ou seja, na verdade, em outras vidas, em outras existências, né? A vida é única, então se acreditamos que essa é uma existência, o julgamento será feito no momento certo e através de que tribunal? Através da própria consciência. Quando aquele ser tomar consciência da atrocidade que cometeu, ele saberá da necessidade que ele tem de pagar ou não por aquilo. E aí está a doutrina espírita, a literatura espírita nos ensinando em tantos e tantos casos, Memórias de um Suicida, Chico, de Francisco, e vários outros que nós temos aqui explicando e ensinando como funciona a lei da evolução moral e espiritual. Então, não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a essa circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. E aqui ele explica, porque aquelas palavras que eu li no início, ela é retirada da Bíblia. Então é Mateus. Aqui os Espíritos estão explicando que a ternura que nós teremos é totalmente diferente, mas a palavra que é aplicada é a palavra amor, porque a nossa língua ainda, as línguas humanas ainda elas são pobres de conhecimento para entendimento da expressão superior, mas assim eles explicam. Então a ternura pressupõe confiança. Então como é que você vai ter confiança numa pessoa que é seu inimigo, sabendo que essa confiança pode ser burlada mais na frente? Como é que você pode estreitar os laços de amizade com essa pessoa se você sabe que essa amizade, esse transporte, esses laços de amizade, eles podem ser rompidos ou mal utilizados mais à frente? Então assim, entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver impulsos de simpatia. Existem entre aquelas que comungam os nossos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação de encontrar um inimigo, a satisfação que temos de encontrar um amigo. Sim, enfim, quando é que utilizamos então o amor ao próximo? Amar o nosso inimigo. Aqui ele diz, amar o inimigo é não lhes ter ódio, rancor ou desejo de vingança. Então ele explica, o amar não é você afagar, não é você beijar, não é você colocar no seu seio familiar necessariamente, é você não ter esses sentimentos que aqui estão descritos por ele. Consequentemente, se nós passarmos para pensar, a mãe que perdeu o filho, o quão difícil é ela perdoar a pessoa que fez isso? Mas ali ele fala, perdoar-nos sem segundas intenções e incondicionalmente pelo mal que fizeram ou que nos fizeram. E aí nós conseguiríamos? Eu conseguiria? Eu não sei. De fato, é complicado, muito difícil. Mas o importante é que nós consigamos entender a palavra aqui dita hoje, para que possamos começar a assimilar a partir de hoje esse conhecimento e distribuir esse conhecimento entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, entre os nossos irmãos. Por que não? É possível, por que não seria possível? É não pôr nenhum obstáculo na reconciliação. Aí ele fala, ele vai interagindo, ou seja, introspectivamente. Ou seja, você começa a analisar, sair do máximo de um problema externo, como um assassinato, como um roubo, para um problema interno, uma reconciliação. Então aquela pessoa, minha esposa, minha baixinha, minha vida, o qual eu tive uma pequena discussão, se eu tenho essa barreira de me reconciliar com ela, obviamente, naquele momento, eu sou inimigo de mim mesmo, ou ela é minha inimiga. Por quê? Porque eu botei uma barreira na frente a qual eu não consigo partir. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que nos atinge. É estar-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-se por atos e palavras e tudo que possa prejudicá-lo, ou seja,
a palavra tem o poder de machucar. Então, quando tratamos e quando falamos aqui do termo amai os nossos inimigos e pagar o mal com o bem, nós estamos falando não somente de agressão física, mas também falamos de palavras, muito bem, de atitudes, de ações. Então, como reagimos e não como agimos, que são coisas diferentes e distintas. Enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Agora, olha só essa última frase, ó. Sem intenção de humilhá-los. Quem é que pensa que quando a gente vai fazer uma caridade, seja ela material na rua para as pessoas carentes que estão desabrigadas ou com fome, nós fazemos isso de coração? Algumas pessoas sim, outras não, mas de fato, quem verdadeiramente faz, quem faz aquilo com um coração benevolente, está fazendo um ato de amor, um ato de caridade. Mas quem faz aquilo simplesmente pelo fato de fazer ou de humilhar a pessoa que está recebendo aquela doação, ela não está tendo nenhum amor para o próximo, nenhum amor para consigo mesmo fazendo aquilo. Ela está humilhando aquela pessoa. Então o nosso ato ele não é benevolente, ele não é real. Então nós precisamos nos desconstruir, nos reformular para poder começar a agir. Então, de fato, como nós fazemos, alguns de nós já agradecemos essas pessoas quando vamos à rua, porque elas estão ali postas, não é porque elas estão necessitando necessariamente também, mas elas estão ali para nos ajudar a evoluir. Principalmente, ela se permitir estar naquela situação tal, seja no presídio, seja no abrigo, seja numa fala, seja na rua, para que nós possamos nos trabalhar em amor ao próximo, ao bem. E quantos de nós já agradecemos aquelas pessoas que estão ali na rua? Quantos de nós já fizemos isso? Então é uma pergunta que fica na nossa consciência. Realmente o que eu faço é de coração? O Evangelho diz ainda: agradece a Deus por experimentá-lo. Deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Foi o que eu acabei de falar. Aí surge uma outra pergunta: tá, irmão, mas se eu perdesse um filho, um marido, decorrente de um homicídio, de um assassinato, como é que eu faria isso? Eu respondo: não sei. Mas o Evangelho nos ensina que devemos sempre agradecer a ocasião e a pessoa que está ali ela está nos atendendo a mão por algum motivo, estendendo a mão por algum motivo, seja para pedir ou seja para agir. Então foi através dessa pessoa que nós podemos trabalhar dentro de nós a nossa paciência e nossa resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra ao alcance dos dardos do seu inimigo. Ou seja, quanto maior for esse ato de abnegação, maior é o nosso ato de amor. Aí, Chico aqui traz, em um texto dele, a mágoa, né? Adelino da Silveira, em um momento dele, ele sempre estava com Chico, então ele escreveu algumas passagens e aqui ele diz a mágoa. Então, há muitos anos, Chico, ele tinha um cachorro que ele era deficiente. Não conta se a deficiência do cachorro já nasceu com ela ou se foi atropelado, mas o fato é que Chico amava os animais. E toda noite, quando ele chegava de madrugada, ele tratava desse cachorro, cuidava dele, limpava tudo, depois ia dormir, depois que ele atendia 1.500 pessoas.
A vizinha dele não entendia por que ele fazia isso. E certo dia, ela matou o cachorro, deu veneno para o cachorro. Chico chegando em casa, o cachorro não tinha morrido ainda, estava em vias de morrer, parecia que estava esperando o Chico, olhou para ele, balançou o rabo e aí veio a morrer. Passados meses, uma das irmãs de Chico falou: Chico, lembra daquele cachorro? Ele, como eu poderia esquecer? Pois é, ele não morreu naturalmente, ele foi morto. A vizinha tal, fulana de tal, achou que era um absurdo você, que atende tantas pessoas, cuidar de um cachorro deficiente, e fez isso para te ajudar. Olha só que o ato que ela fez foi um ato bom, foi um ato pensando que ia ajudar uma pessoa. Mas o que foi que ela fez? Se a gente olhar friamente, um ato mau, um ato ruim, mas ela fez com as melhores das intenções. Só que Chico, por mais evoluído que ele fosse, ele não conseguiu perdoar essa pessoa. Ele não tinha raiva dela, mas ele não conseguiu perdoar. Então ele nutriu uma pequena mágoa sobre essa pessoa. E Emmanuel disse a ele que essa mágoa estava trazendo uma sombra, uma escuridão para o seu coração, onde estava atrapalhando os trabalhos. E Chico lhe disse: eu não sei, eu não consigo olhar para ela e não sentir mágoa, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, eu não tenho rancor, só tenho uma mágoa. Ele disse: mas livre-se dessa mágoa. Ele disse: como eu posso fazer isso? E aí tem uma passagem engraçada que Emmanuel diz o seguinte, ele diz assim, você tem que dar uma grande alegria a ela. Aí Chico respondeu: o ofendido fui eu. Aí Emmanuel: a receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. É o que está no início do texto do Evangelho. Leia esse Evangelho. Fazei bem aos que vos aborrecem. Aí ele bota: leia o Evangelho. Ele pratica tanto o Evangelho, mas não está. Ele ensina tanto o Evangelho, mas não está praticando o Evangelho. Ou seja, nós falamos, mas não praticamos. E aí o que foi que ele fez? Ele tentou descobrir o que é que ela queria, o que ela mais queria naquele momento, e descobriu que ela precisava e queria muito uma máquina de costura. Ele dividiu a máquina de costura em prestações a perder de vista, porque o ordenador dele era minúsculo, e deu de presente a essa pessoa. Essa pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz, que quando encontrou o Chico, deu aquele abraço radiante nele, que ela estava com uma vibração tão grande, que nós já estudamos aqui, nós já falamos aqui sobre a energia do pensamento, com uma energia tão grande, com uma luz tão branca, que quando abraçou, a sombra do coração dissipou imediatamente. Ele pôde voltar aos seus trabalhos. Se a gente parar para analisar as proporções, são coisas distintas, mas assim ele fala aqui no Evangelho bem claro: leia o Evangelho e pratique, a receita não é minha, a receita de Jesus. Então, quanto maior for o nosso ato de abnegação, maior será a nossa atitude. Então, as atitudes, elas estão nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Precisamos o quê? Pôr em prática. E então, fica a reflexão do nosso Evangelho. As pessoas, elas vêm por um motivo. Elas estão aqui por algum intermédio. Toda encarnação, eu sempre digo isso, toda encarnação ela foi feita para dar certo. Correto? Então, se nós temos a oportunidade de nos melhorarmos agora e temos consciência disso, por que vamos deixar para depois ou para amanhã essa nossa melhora, essa nossa evolução moral e espiritual? A Gênesis foi escrita, diga aí dicionário, em 1800 e... A Gênesis 1868, está no nosso dicionário ambulante. 1868, e lá já dizia, ou seja, mais de 150 anos, né? Lá já dizia, a humanidade, nós já estamos conquistando várias evoluções, incontestáveis progressos na sua inteligência, do ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Só que precisamos de que Allan Kardec diz no capítulo 18, deixa eu pensar, capítulo 18, item 5, precisamos da solidariedade.
da benevolência, da caridade, do amor ao próximo, para que nossa evolução seja completa. Só precisamos de uma, que é essa, é amar ao próximo. Então temos que ter ciência, principalmente consciência, de que tudo é passageiro, mas nossa vida é eterna. Então, se nós temos o poder, por que não dizer assim, de mudarmos agora, por que vamos deixar para amanhã ou para depois? Hoje eu fui buscar, passou um vídeo na minha cabeça, fui buscar minha habilitação, né? Renovação, habilitação, e quando eu peguei, eu olhei assim, em janeiro eu completo 10 anos de habilitado. Eu disse, o que tem a ver com isso? Tem a ver que na hora me passou um filme na cabeça, gente, outro dia eu estava me batendo para tirar uma habilitação, e hoje já fazem 10 anos. O que foi que eu fiz nesses 10 anos para a minha vida? Eu até conversei, estava com minha esposa no shopping, e perguntei, 10 anos já se passaram. Porque a gente não para pensar, né, no que a gente fez ou deixou de fazer. Geralmente a gente não para, só em alguns momentos assim. Então, nesse momento, eu passo assim, foram 10 anos. Eu não tenho que pensar no passado, eu tenho que pensar no presente para mudar o meu futuro, certo? Porque o passado já passou. Então a dádiva está hoje, que o pessoal, muita gente diz que a dádiva tanto é que se diz presente. Mas assim, o que foi que verdadeiramente eu fiz nesse período? Aí fica uma reflexão minha. Sua talvez, de vocês, mas minha. O que foi que eu fiz, o que foi que eu me melhorei, ou se eu não me melhorei? Se eu fiquei triste, eu fiquei alegre com esses 10 anos que se passaram. E aí? O que é que eu posso fazer? Já passou, não posso fazer mais nada. Agora, o que é que eu posso fazer a partir de hoje, para os próximos 10 anos? Por que eu vou esperar 10 anos? Para amanhã. Para hoje à noite. Para depois de amanhã. Porque a única certeza que nós temos, qual é? Essa é a que vocês respondem. Qual a única certeza que nós temos, gente? Que vamos morrer. É a única certeza que nós temos. Nessa existência é a única. E mesmo assim nós agimos como se fôssemos imortais na matéria, não no espírito. Na matéria. Nós agimos, a grande maioria de nós agimos como se fôssemos imortais hoje. E deixamos de fazer o que nós gostaríamos de fazer sempre para depois, e não percebemos que o tempo passa, ele não passa, ele voa, e nós vamos ter que mais uma vez reencarnar para poder tratar das nossas dificuldades, da nossa consciência, porque ela vai nos cobrar isso, não vai ser fulano, beltrano, ciclano, nosso mentor, não, é a nossa consciência. Porque no meio que você vai estar inserido, você vai ver a necessidade. Porque é fácil ser bom em um lugar tranquilo. Eu posso ser bom aqui com vocês, todo mundo tranquilo, calmo, todo mundo sorrindo para mim, pessoas lindas, bonitas. É fácil. O difícil é você ser bom daquela porta para fora. Ou seja, do mundo espiritual você reencarnar. Aí sim existem as nossas provações e expiações. Nesse processo está a nossa evolução. Então, quando é que nós podemos agir? Hoje, agora, nesse momento. Acabou a palestra, o que é que eu não fiz? Eu não pedi perdão a alguém? Ele foi errado, não importa, deixa eu dar o primeiro passo. Pai, me desculpe. Mãe, me desculpe. Eu estou no processo de reconstrução interna há algum tempo. Né, Tati? Mas assim, para isso acontecer, eu tive que tentar, eu não consegui não, está muito longe disso, mas assim, veja bem, no momento que você reconhecer as suas dificuldades, o seu pai te abandonou, a sua mãe te abandonou, mas assim, a culpa foi dele, por que ele fez aquilo? A gente tem que parar, analisar e pensar, bom, e aí a gente vai ficar a vida toda sem falar com aquela pessoa? E não vamos amar os vossos inimigos, porque naquele momento eles se tornam um inimigo nosso. Ou seja, na verdade, eu sou inimigo de mim mesmo, porque eu não estou dando a oportunidade daquela pessoa se explicar ou se expressar, se ela tivesse oportunidade. Mas ela teve e não fez. Proporcione a si mesmo. Faça isso.
Amanhã ele desencarna, você não teve a oportunidade de falar, e aí fica com aquele remorso no coração, a consciência baixa, você vive sua vida, vai ter que reencarnar de novo porque a consciência vai te cobrar isso. Então, nós agimos sempre como fôssemos imortais, mas, de fato, nós somos imortais na espiritualidade, mas na matéria não. Então, quando nós estamos à beira de uma doença, ou na família, ou conosco mesmo, de uma doença grave, de uma doença complicada, nós agimos, corremos para fazer tudo aquilo que a gente não fez durante a nossa vida. Não é assim? Infelizmente é assim. Dá tempo? Claro que dá. Chico já dizia, você não pode fazer um novo começo, mas você pode parar aqui e fazer um novo fim. Mas se eu tenho consciência hoje, eu vou precisar de algo que aconteça tão drástico na minha vida para que eu possa tomar essa atitude. Bom, para encerrar, um filminho, 2 minutinhos. Mamãe, sabia que a gente vai crescer? O tudo vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Então, quem eu sou? E se não dá tempo, façamos assim. Boa noite, obrigado e fique com Deus.